Momento do Dr. Gilberto Laorgue Nunes aqui no programa, né? Vocês sabem que a gente sempre traz aí muitos assuntos que acabam deixando mais claras pra gente algumas situações, né? Falamos de doenças, falamos de tratamentos, que é o que é mais importante ainda. Mas hoje a gente vai falar de uma doença degenerativa, né, doutor Gilberto? Exatamente. Nós vamos falar hoje sobre a estenose da válvula aórtica. A válvula aórtica, só para esclarecer, é aquela válvula que conecta o coração com a aorta, que é a grande artéria do corpo. Como parte do envelhecimento, essa válvula pode ficar estreitada por deposição de gordura, parecido com o que acontece nas coronárias, e também de cálcio, de calcificação, de maneira que a área de abertura dela vai diminuindo. Isso acontece em mais ou menos 5% das pessoas com 75 anos de idade ou mais. E pode ser considerado uma doença degenerativa dessa válvula que vai ocorrendo à medida que a pessoa envelhece. O problema desse estreitamento é que às vezes ele pode ser tão grave que a quantidade de sangue que é ejetado do coração fica muito reduzida. E aí o paciente pode ter um quadro de morte súbita, pode ter um desmaio, pode começar a ter dor no peito, similar à angina, e em alguns casos também um quadro de insuficiência cardíaca, falta de ar, cansaço e mesmo edema agudo de pulmão. Então é uma doença que é importante de ser diagnosticada e tratada. Já ia perguntar sobre prevenção, né? Quer dizer, a gente tem como, daqui a pouco, fazer já exames e ter uma prevenção disso? Com certeza. O exame que faz o diagnóstico dessa doença é o ecocardiograma, que é um ultrassom do coração, que é um exame que a gente pede de avaliação cardiológica rotineiramente. Então, se a pessoa já tem, lá pelos 40, 50 anos, algum grau de espessamento dos folhetos dessa válvula, existe um risco maior dessa pessoa desenvolver a estenose da válvula aórtica. Então, esse é um paciente que a gente deve seguir um pouco mais de perto. Né? E mesmo quando tem graus iniciais de estreitamento, que ele não é grave ainda, também é necessário a gente fazer o eco de maneira mais frequente, geralmente a cada ano, porque à medida que esse estreitamento se torna mais importante, a gente tem que intervir. Né? E a intervenção ela pode ser feita de duas maneiras: por cirurgia convencional de peito aberto, e mais recentemente, há uns 10, 12 anos atrás, que a gente consegue implantar uma válvula artificial por catéter. Tá? E esse procedimento hoje em dia, por ser menos invasivo, ter resultados tão bons quanto os da cirurgia, tem sido a preferência, a escolha nos pacientes que têm essa estenose da válvula aórtica, especialmente os mais idosos. Agora, os sintomas, doutor, quer dizer, as pessoas, para saber que isso está acontecendo daqui a pouco, né? O primeiro sintoma é cansaço. A pessoa começa a cansar para atividades usuais, para caminhar um pouco mais, subir mas não é uma assim, escada. um cansaço qualquer, um cansaço maior. Maior, é uma coisa que ela não tinha. Ela começa a perceber que nos últimos 2 meses eu estou cansando para subir 3 lances de escada. Isso eu fazia bem antes. Então tem alguma coisa acontecendo. Né? Uma outra coisa que pode acontecer é a pessoa subitamente, quando faz um esforço muito intenso, ter um desmaio. Né? Então isso também é um sinal de alerta de que ela deve procurar uma avaliação cardiológica para investigar causas, e uma das causas é a estenose da válvula aórtica. Mas quer dizer, é uma doença degenerativa, como o senhor falou. E ela tem cura a partir dessa quando a gente começa detecta, né, com o diagnóstico, ela tem cura? O tratamento dela é a troca dessa válvula, né? Ou por meio de cirurgia ou por meio de catéter. Mas todo mundo pode trocar? Todo mundo pode trocar. Tá. Mas não existe um medicamento, alguma coisa que faça a válvula funcionar melhor. Não. A gente eventualmente medica o paciente para melhorar os sintomas, mas se ele já está sintomático, isso é um indicativo de que ele vai precisar trocar essa válvula. E o pós dessa troca, quer dizer, a pessoa volta a poder subir 4 lances de escada, ou tem que dar uma segurada? Igual? Ela volta à vida absolutamente normal. Seja a idade que tiver. Seja a idade que tiver, porque o problema não é o coração que funciona mais, ele está trabalhando contra uma resistência. A partir do momento que a gente remove essa resistência, o coração volta a trabalhar normal de novo. E tem assim um tempo de recuperação para isso, ou é rápido? Quando se faz a cirurgia, o tempo de recuperação é mais prolongado, a internação hospitalar é mais prolongada e às vezes demora várias semanas para voltar à atividade normal. Por catéter, o tempo de internação geralmente são 2 dias. Nossa, que e rápido. O paciente volta às atividades normais nesse período de tempo. Tá ótimo. Obrigada, viu, Gilberto? Até o próximo domingo com mais um assunto legal, com certeza, né?